Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Veiga. É sempre uma alegria, uma honra, senhoras e senhores, recebê-los por aqui. Como você sabe, o que, porquê e o como desse podcast é sempre trazer o reino de Deus e como que nós podemos entender a nossa identidade em Cristo e cada vez mais profundo naquilo que o Senhor nos chama a viver aqui nessa terra. Por isso, sem mais delongas e antes de mais nada, só um intervalinho, que você possa aqui, se você não nos segue ainda, se inscrever no canal, curtir, comentar, também enviar esse podcast para todo mundo que o Espírito Santo está trazendo agora na sua mente, para que sejam abençoadas também. E hoje, meus queridos, eu estou recebendo alguém aqui que eu tenho um amor genuíno, especial, um carinho específico, nada mais, nada menos do que a minha amiga pastora Zoe Lily. Ô, Matheus, Champs, chama ele de Champs. A gente tem um apelido que é Champs. A gente se chama de Champs, mas para você que não sabe, ó, curiosidade boa, a pastora Zoe, ela foi a minha vizinha. Na verdade, eu fui o vizinho dela, porque ela já morava lá, e eu cheguei depois. E a gente tem alguns fun facts. Não, vizinho de andar, porta com porta na frente da outra porta. Era uma porta de frente para outra. E a gente tem algumas coisas antagônicas demais na nossa vida, porque quem conhece a Zoe sabe que ela cozinha extremamente bem. E quem me conhece sabe que eu cozinho extremamente mal. E nesse tempo, eu ainda era solteiro, não estava casado ainda com a Maiara, era a gente pior só namorava. ainda, obrigado. E eu pegava para cozinhar 11 horas da noite uns frangos congelados, fazia uns negócios lá e o cheiro do frango saía pela porta e ia para a porta dela. Ela ficava com dó, no outro dia quando eu acordava tinha umas marmitinhas na minha porta. Com vocês, Zoe Lily, welcome. Muito bom ter você aqui. Muito bom estar aqui, um prazer estar aqui em terras pernambucanas, falando com pastor Matheus Veiga. Ei, pastor. E a gente tá aqui. Izzy, muito obrigado por estar aqui. O Israel veio também junto com o Judazinho. Sim. Esse final de semana a gente vai ter algumas coisas acontecendo na nossa igreja aqui, Zion Recife, muito especial, por isso que eles estão junto conosco. Mas, Champs, pra gente dar início a essa conversa, uma coisa que tem estado muito no meu coração e eu queria trazer isso para você porque vai ser o tema central do que a gente vai discutir hoje e eu sei que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo aqui. Uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que a gente tem condicionado e levado o verdadeiro tema, o que seria a essência da adoração, para um lugar de tratar a adoração como se a adoração fosse só um movimento musical religioso de igreja. E muito se perde nisso, eu vejo. E você é alguém que durante 2, 3, talvez até 4 anos eu tive a oportunidade de estar ministrando junto. No tempo que eu estava ali no Ministério de Adoração da igreja e também com o Dunamis. Sim. E sempre era uma coisa não gospel, não religiosa, não agenda ministerial. Sempre era uma parada genuína. Se a gente vai entrar para ministrar, é porque a gente está entrando para acessar um lugar na presença de Deus, na atmosfera espiritual e permitir com que o Senhor ele venha a operar. Então, como que você tem visto hoje o mover de adoração atual, de quando você começou para hoje, aquilo que a gente tem visto na nossa nação? O que você sente que se mantém genuíno? Aonde você acha que a gente tem perdido como geração? E como que a gente retoma de fato ao lugar da verdadeira adoração? Eu acho que essa pergunta, primeiro, é muito boa, muito, muito grande. E, infelizmente, eu não tenho muito conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, eu não acompanho muita coisa no mundo gospel, eu diria, da música gospel. Eu acompanho muito, assim, o que Deus está fazendo nas igrejas, como Deus está se movendo. Então, quando eu visito outras igrejas, daí eu consigo sentir um pouco melhor. Mas eu não sou essa pessoa que fico ali, como fala, procurando me atualizar das canções que estão no momento. E eu acho que, por um lado, até bom. Porque eu consigo ver as coisas de uma forma talvez mais neutra, né? Então não existe aquela coisa de você viu o que o cantor fez? Eu não faço ideia das fofocas, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu não faço ideia e nem quero fazer ideia. E tá certo. Né? Então, mas o que eu vejo quando a gente tá hoje ministrando numa igreja que tá crescendo, em eventos que eu participo, eu vejo que existe uma fome genuína. E essa fome, ela é muito boa. Ela é uma fome de uma geração que deseja algo do Senhor. Mas existe pouco temor do Senhor. É o que eu mais sinto.
e também existe poucas ferramentas teológicas para aquele momento, né? Então, eu vejo assim uma falta do músculo de ensino dentro da igreja. É verdade. Então, e também a falta de querer aprender. É como se a geração... nós somos uma geração tutorial, né? A geração que todo mundo olha na internet para achar os 5 passos. Só que o caminho da adoração nunca vai ser uma receita de bolo. É verdade. E o caminho da adoração custa a sua vida inteira. E eu acho que muitos não estão dispostos, né? A pagar esse preço. E daí, quando eles estão dispostos, eles não sabem como pagar o preço. É isso que eu vejo. Essa dificuldade. Alguns que não estão dispostos a pagar o preço, mas desejam, talvez, sentir algo naquele momento. E a pessoa que realmente tem fome do Senhor, mas não sabe nem por onde começar. Você falou uma palavra, você falou fome. E eu vejo que muitas vezes a gente tem fome no nosso linguajar em relação a eu tô com fome de Deus, eu tô com fome pela presença de Deus. Como que você caracterizaria a fome? Porque às vezes eu vejo muita gente levando fome para uma característica de quero estar no momento aonde vai ter uma adoração que vai chegar num extremo e eu vou sentir aquela atmosfera. Será que isso por si só é fome? Não. Como que eu determino de fato que eu tô com fome? O que seria o fruto a partir disso? Fome, acho que dá pra gente até colocar isso num sentido literal, né? Quando é que a gente realmente tem fome? Raramente. Vamos imaginar que nós comemos regradamente, como seres humanos de uma classe média. Se a gente for olhar para uma situação de uma pessoa em pobreza, ela tem fome de verdade. Vamos pensar que ela tá, 5 dias sem comer, né? Ou ela tá 3 dias sem ter uma refeição completa. Ela está com fome. Nós falamos, estou com fome, é porque a gente tá ali com uma dorzinha de barriga, a gente tá querendo comer, né? Eu falo que a fome te leva a um lugar de você... quando você tá com fome fisicamente, você come o que for. Vamos pensar nisso? Só que hoje as pessoas abrem a carta de menu na igreja. Abrem a carta de menu na igreja. Ah, sim, tem um cardápio, né? Vamos então vamos lá. Isso aí. Traz um pouco mais isso aqui. Então, a pessoa, ela tá ali, ela abre a carta de menu. Eu gosto do Ministério de Crianças daqui, mas o dos jovens nem é tão bom assim. Então, a batata frita eu gosto, mas o prato principal nem tanto. Eu gosto da música... ao que está sentado. Agora, quando eles cantam a música que, sei lá, Porque Ele Vive, eu já acho ela muito antiga para o meu gosto. Então, eu não gosto tanto. Quando você tá com fome, você não escolhe nada no seu cardápio. Você come o que vê pela frente. Você fala assim, eu só quero. Sabe? Eu só quero mais, eu quero. Então, assim, eu vou sugar a presença de Deus num espontâneo, num riff de guitarra, num silêncio, na palavra, na oração, no cumprimentar alguém, quando eu abro a Bíblia em casa, quando eu me ajoelho em casa. Eu vou porque o que eu desejo é Ele, não é outras coisas, né? Então, assim, eu diria que isso é fome. É um desejo extremo, é um anseio extremo por algo que você já experimentou. E é aí que é o segredo, né? Porque é muito difícil ter fome e desejo por coisas que você nunca experimentou. Agora, como é que daí entra em outro assunto. É que você vai me puxando, eu vou para vários lugares. Não, eu quero continuar nesse. Porque Tá uma coisa que eu vejo por exemplo, e até aproveitando o fato de você ter trazido a parada do ensino, né? Do ensino. Porque eu vejo muito que a fome, ela também pode ser potencializada pelo ensino correto. Sim. Principalmente o ensino acerca do caráter de Deus, o ensino acerca de quem Deus é. Que você expõe a pessoa a algo. Quando a pessoa ela não é exposta a algo, ela não vai ter como desejar aquilo. Mas e se eu venho de um background? Tá. Onde, por exemplo, o ensino que eu tive até ali, eu não quero ficar falando aqui vias teológicas, nem placa de igreja, não é isso. Mas se eu venho de um background, por exemplo, onde o ensino até ali me levou a um ensino religioso, onde, por exemplo, o ambiente da adoração, já que a gente está falando de adoração, ele é só um preparatório para o que vai acontecer na palavra. Eu entro, eu canto 2 músicas, às vezes nem prestei muita atenção no que eu estou cantando, mas isso aqui está preparando porque agora está na hora de sentar a bunda na cadeira e ouvir a palavra sendo pregada. De que maneira, como que eu consigo virar meu coração para isso? Como que eu consigo fazer esse entendimento de, cara, peraí, tem algo diferente que está acontecendo aqui.
existe uma fome que é de um outro lugar. Não tem a ver só com estar num ambiente preparatório para algo. Então, você precisa se colocar na posição de ser atingido pela graça de Deus, ser atingido pela bênção que é a fome. A mãe sempre falava, fome é uma bênção. Você pede bênçãos para Deus. Peça fome. Tem muitas pessoas que nunca pediram fome para Deus. E é então importante pedir, Senhor, eu quero mais, me dá desejo para ter mais de ti. Eu conto o testemunho da minha vida, né? Que eu cresci na igreja até meus 14 anos, eu fazia tudo certo, eu ia pra igreja, frequentava os cultos, não pecava coisas horríveis, pecava as coisas que tu não peca, pensar mal, ter preguiça, enfim, ter raiva, mas nunca assim fui imoral ou eu, assim, fui uma pessoa que aparentemente, religiosamente tinha problemas. Só que eu não tinha fome por Deus, né? E eu lembro que eu voltei para casa, eu conto essa história no livro A Mesa com Ele, que eu voltei, porque por sinal é só sobre adoração. Põe na tela aí, editor. Põe o livro aí e o link, porque esse livro é incrível. E ali, então, ela falou assim, Zoe, você não vai dormir hoje à noite. Você vai orar, porque eu não aguento mais a sua falta de fome pela presença de Deus. Você não conhece essa história, Matheus? Eu conheço, mas eu tô tentando lembrar. Eu tô lembrando da pastora falando isso. Você não vai dormir, Zoe. Isso. Vai orar a noite inteira. E não só isso, tipo assim, eu não sei mais o que eu faço com você. Você não tem interesse, você é indiferente na presença de Deus. Assim, eu não vejo pais e mães fazendo isso hoje em dia. Contanto que vá pra igreja, tá bom. É porque hoje é Contanto abusivo, que né? não vá transar com o namorado, tá bom. É porque hoje é muito abusivo fazer isso, né? Filho tem seus direitos. Daqui a pouco vem o código dos direitos do filho crente. É, do filho crente. Gente, tem que ser muito positivo. Enfim, então lá fui eu passar uma noite em claro. Claro que eu não passei. Eu só fiz uma oração de 15 minutos, né, de 30 segundos. E eu fiz assim, Deus, eu não tenho esse interesse que minha mãe tem pelo Senhor, nem que meu irmão tem pelo Senhor. Mas se o Senhor pudesse, de alguma forma, me dar essa fome, esse desejo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Fui dormir. Nada aconteceu por 2 semanas. Até que um dia, então, eu entro, depois de 2 semanas, na sala de TV e tem ali um VHS, que era um vídeo, numa fita naquela época, pra quem é muito jovem. E tava escrito ali Pensacola Revival. E daí eu coloco aquele vídeo e eu falo, por isso que Deus, ele te encontra onde você estiver, se você deseja ele, né? Coloquei aquele vídeo ali e na hora apareceu na tela uma de adoração deles, que eles estavam cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E daí o Espírito Santo invadiu a sala de TV, eu caí no chão, comecei a chorar muito. E veio um arrependimento que eu nem sabia do quê. E a única coisa que passava na minha cabeça não era, que eu estava em pecado. Não, por que eu demorei tanto para conhecer esse Deus? Quantos anos você tinha ali, Zoe? Eu tinha quase os meus 15 anos de idade. Uau. E ali, então, minha vida mudou completamente. Então, assim, hoje eu sou essa fominha pelo Senhor, né? Sim. Se Deus tá fazendo alguma coisa, eu quero participar. Se o negócio não tá indo bem, eu não vou falar que tá bem quando não tá bem. Uma coisa muito ruim é quando você tá ensinando uma congregação a ter fome e você fala para a congregação que tem alimento, mas só tem o quê? Vento. É que nem Provérbios fala, né? Que as nuvens que não carregam chuva, né, são aquelas pessoas que não carregam a mensagem, não tem conteúdo, né? Será que nossos cultos são nuvens que não têm chuva? Será que nós temos a aparência da presença de Deus, mas não a substância dele, né? Então, assim, eu vejo muitos jovens liderando, até pessoas de mais idade, estou falando geral, não estou falando só de jovens, que eles desejam até a presença de Deus, mas eles ensinam o que eles sabem, óbvio, só ensino o que você sabe. Então eles falam, nossa, Deus está aqui. Uma coisa é Deus estar ali. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Outra coisa é Deus se manifestar. Uma coisa é eu estar numa sala, calada, de pé. Outra coisa é eu gritar na sala, dançar na sala, falar alguma coisa e todo mundo parar para me olhar. Jesus, ele pode estar no nosso culto de pé. É verdade. Jesus o Espírito Santo habita em nós. Então ele está ali naquela sala. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Agora, por que Moisés ele fala, mostra-me tua glória? Né? Então assim, porque existe um lugar
além, né? A manifestação da presença de Deus. Que muita gente nunca experimentou e quer experimentar, mas não sabe nem como começar, entendeu? E como que você traria esses primeiros passos? Para quem quer experimentar e, por exemplo, nunca experimentou. Precisa conviver com quem já experimentou. Associação. Número 1, você precisa andar com gente que conhece o mover. Se você não anda com alguém que gosta de mover, você não sabe nem discernir o mover. Mas tem gente que vai dizer assim, né? Não, mas eu não preciso de pessoas para isso. É a vontade soberana de Deus. Deus pode, na sua imensa soberania, te encontrar no meio do mato e que nem me encontrou na minha sala de TV e me inundou com a glória dele. Ele pode, mas minha mãe depois me ensinou como voltar àquele lugar. Então, por exemplo, eu tive esse encontro com Deus na sala de TV. Daí, né, eu chorava ali que nem uma louca. Daí a funcionária de casa ligou pra minha mãe e falou: Dona Sara, volta logo. A dona Sara, volta logo. A Zoe tá ali na sala de TV, ela tá chorando muito. Daí minha mãe: ai, Dalva, não se preocupa, o senhor tá operando. Minha mãe sabia o que tava acontecendo, claro. Né? E daí ela falou que ela voltou. Essa é a história da minha mãe, né? Que ela voltou pra casa e ficou me esperando na sala. Porque a sala de TV era um quarto que tinha porta, né? Você trancou. Então eu tinha me trancado lá dentro, né? Só que dava pra ouvir tudo. E daí ela ficou me esperando. E ela falou que quando eu saí e entrei na sala pra, sabe, sair daquela atmosfera, ela falou que o meu rosto era diferente. Uau. E ela falou, você era outra filha. Na hora que eu olhei, eu falei, era outra filha. Momento crentez agora, isso é muito 2 Coríntios 3,18, né? É. Os nossos rostos descobertos contemplamos a face do Cordeiro de Deus. É que nem Moisés, quando desce do monte. Então ali ela falou assim, Zoe, depois daquele dia, você era outra pessoa também. Mas ela falou assim, fisicamente, você tinha um outro rosto. E eu vejo essas transformações dentro da igreja. Pessoas que, por exemplo, têm um encontro com Deus, o rosto delas mudam, né? O semblante muda. E daí o que aconteceu? Eu comecei a treinar pra ter essa presença de Deus. A pessoa fala assim, como assim você treinou? Né? Então, eu comecei... É uma coisa muito simples que as pessoas não sabem fazer. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Então, eu voltava da escola e eu esperava no Senhor era 5 da tarde que eu já vim em casa. 5 da tarde eu esperava no Senhor até às 6. Às vezes, a presença de Deus, ela chegava 5h55, 5h45, só que Deus não sabia o que fazer com ela. Ela chegava, ficava empolgada. Meu Deus, tá aqui de novo, né? E agora o que eu faço? Daí, tá bom, vou comer meu lanche. Tipo assim. Só uma coisa que eu acho que é importante, porque eu acho que nem todo mundo, que nem a gente falou do ensino, não vai entender. Quando você fala a presença de Deus chegou, você tá falando da Shekinah Glória. Presença manifesta. Calma. Vamos pensar que eu ali com meus 15 anos tive um encontro com uma presença de Deus que eu nunca tinha tido encontro. Que me fez cair no chão, que eu chorei muito. Então, o fato de você ter tido uma experiência, você já começa a perceber ela novamente. Então, quando eu ficava sentada na minha cama, o que eu fazia? Eu chegava da escola às 5 da tarde, eu sentava na minha cama e eu falava, o Espírito Santo vem. E eu esperava em silêncio. Tem gente que fala assim, o que você fazia? Eu orava em línguas? Não. Eu esperava em silêncio. E eu repetia, Espírito Santo vem. E ali, eu esperava, às vezes, 50 minutos. É muito tempo para um adolescente esperar. Acho que até para um adulto hoje. Ninguém fica esperando, né? Pega lá o celular, logo que tem que esperar alguma coisa, né? Então, ali, eu parada. Ah, você estava lendo a Bíblia? Não, eu estava ali, parada. Tem que fazer isso? Não sei, eu só estou falando da minha experiência, não precisa fazer isso. E daí, eu começava a sentir aquela atmosfera que eu tinha acontecido naquela semana anterior, entendeu? Daí, eu comecei a fazer isso todo dia, porque eu falei, cara, eu preciso reviver aquela experiência. Isso é muito animal. Desculpa estar falando se estou lembrando, porque você colocou o VHS de Pensacola. E eu lembrei em 2019 foi quando a gente começou o Ministério de Adolescentes, não pré-adolescentes, o Flow. Sim. Em São Paulo, na Zion São Paulo. E o Theo tinha feito o convite para mim, para Mayara assumir. E eu lembro que um dia eu estava em casa, Mayara na época ainda trabalhava como dentista, ela tinha ido pro consultório, e eu estava em casa, e eu, pela primeira vez na vida, estava assistindo um culto da Kathryn Kuhlman. E eu lembro que eu estava assistindo no computador, tinha colocado, curioso. Até ali eu tinha lido alguns livros do Benny Hinn e tinha visto alguma coisa muito superficial sobre a Kathryn Kuhlman. Mas eu lembro que é um vídeo que eu acho que ela tá num auditório, não sei se é LA ou se é em São Francisco, abarrotado.
Acho que era em LA, que E eu até eles- sei onde é. Só que eles começam só com Aleluia. Sim, aquela música, isso. E aqui, pra nossa galera, pra nossa geração, é um negócio super velho. Só que aquilo começou a me chacoalhar. Do nada, quando eu vi, eu tava chorando no chão, Sim. sozinho dentro de casa. E eu lembro exatamente da sensação que eu tinha ouvindo aquele negócio. Sim. E era tão incrível, porque eu acho que assim, tem tanta coisa hoje, eu sei que talvez eu vou até encaixar algumas coisas que são tangentes, mas tem tanta coisa hoje contraditórias quanto ao mover do espírito, e até mesmo pela falta de ensino, quando você deixa de ensinar a coisa certa, você abre espaço para coisa errada ser ensinada. Uhum. Às vezes o pessoal fala, essa galera pentecostal, carismática, eles ficam querendo dizer que eles curam as pessoas. Não tem nada a ver. Não tem homem nenhum curando ninguém. Mas a presença de Deus que está fluindo naquele lugar, porque existem Sim. pessoas dando espaço, ela está curando pessoas. Eu lembro que ela começava, agora na galeria, em tal lugar, Sim. tem um ouvido que se abriu. Agora embaixo, na nave central, tem uma perna que cresceu. E os médicos ministradores traziam a galera para atestar a cura. E eu lembro, aquilo ali mudou minha vida. Porque eu lembro que a partir daquele vídeo, eu bati num segundo vídeo dela, que ela falava assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sim. E ela com aquela voz dela Sim, e aquele negócio. aqueles vestidos E brancos. os vestidos. Sim, porque história engraçada, nada a ver. Uma vez eu tava assistindo isso na cozinha e a minha sogra tava lá em casa, ela tava fazendo alguma coisa na pia e eu assistindo. E a Catherine Coleman, do not... E falava, aquela voz dela, não entristeçais. Eu lembro que minha sogra de costas, sem saber o que eu tava assistindo, porque era inglês, ela não fala inglês. Aí ela... Ai, Matheus, o que você tá assistindo aí? Tô ficando com medo. Muito bom. Mas eu lembro, aquele negócio mudou minha vida. Sim. E eu lembro que eu comecei a fazer exatamente o que você falou. Quando eu voltava depois para os meus tempos de devocional, eu tirava um tempo e eu falava assim, Espírito Santo, eu só quero te sentir de novo. Só que eu falava uma outra coisa. Eu falava assim, Espírito Santo, eu quero sentir teu abraço. E eu ficava quieto, parado. E ficava. Até que eu começava a sentir um negócio espremer meus ombros. E ali, dali em diante, aí era Nárnia. Que é um negócio... Sim, maravilhoso. Meu Deus do céu. Mas sempre tinha aquele momento que eu ficava, tipo, eu quero ter a expectativa por aquilo que eu experimentei uma vez. Eu quero ter aquela expectativa. Existia aquela associação. Mas daí eu comecei a fazer isso todo dia e foi diminuindo o tempo. Uhum. Até que chegou 10 minutos. Eu fiquei muito empolgada. Eu tinha meus 14, 15 anos. Saí da escola. Eu falei, hoje é o dia, cara. Vai ser 5 minutos, cara. Imagina. Pra uma adolescente que fica lá esperando 50 minutos, eu falei, cara, agora vai ser 5 minutos, né? Daí eu subi correndo lá pro quarto. E daí, quando eu cheguei no quarto, eu pus a mão na maçaneta. E eu empurrei a porta. Eu caí no chão. A glória de Deus já tava no meu quarto. E daí começaram muitos encontros angelicais naquela fase da minha vida. E eu fui conversar com a minha mãe. E ela falou assim, filha, para você ter isso sempre, você precisa entender o tabernáculo de Moisés. E foi ali que ela me ensinou o tabernáculo de Moisés, me ensinou a diferença do tabernáculo de Davi, me ensinou os passos para você adentrar a presença de Deus, né? Porque o tabernáculo de Moisés, ele é da velha aliança. Ele é para quando nós estamos na carne. O tabernáculo de Davi é o que em Amós 4:11 diz que Deus quer restaurar. Por quê? É nova aliança. É só o Santo dos Santos. Não tem nada a não ser isso. Não tem nada a não ser a glória. Só que vai ter momentos que a gente vai pecar, que a gente vai errar. Então a gente vai precisar fazer o caminho. Né? Então, muitos alunos do nossa escola de adoração, Fornalha Worship School, eles falam, Zoe, pela primeira vez na vida eu fui ensinada o que é adorar. O que é entrar na presença de Deus. Eu nunca fiz isso. E isso tudo na palavra. Só que às vezes é falta de ensino na igreja, falta de revelação. Porque a palavra de Deus é o nosso manual. E na Bíblia existem os passos para que eu possa ter encontros com a glória de Deus. Você pode ver o encontro de Isaías no capítulo 6, né? Não tem como eu ter um encontro com o Senhor se eu não sou purificado, né? Se as brasas do altar não me tocam. E eu vejo assim que muitas vezes na nossa vida a gente quer ter esses encontros, mas a gente não deixa o Senhor tocar na nossa carnalidade. É verdade. A nossa carnalidade, ela precisa virar churrasquinho. É verdade. Só que quando é que ela tá virando churrasquinho? Em vários instantes. Mas vamos falar no quarto lá. Por que demorava 50 minutos? Por que começou a demorar 10?
Porque os 50 minutos, ou quanto tempo você ficar esperando, é o momento que a sua carne e o seu espírito estão em guerra, né? Um choque ali, né? Então, a sua carne fala, olha, você esqueceu de mandar aquele e-mail. Olha, sai do quarto. Deus não vai ficar falando hoje. Só falou aquele dia. Olha, você tem muita coisa para fazer, sabe? Depois você ora. Agora não ora mais. Nossa, cuida disso aqui lá, né? Olha, daí vem aqueles pensamentos, daí vem... E se você permanece nesse lugar, você começa o quê? A enfraquecer a sua carne. E ali, então, o seu espírito começa a se fortalecer. Uma forma muito boa também é orar em línguas nesse momento, porque você vai fortalecendo o seu espírito. Você vai edificando sua alma interior. Então, assim, hoje eu não fico lá sentada na minha cama. Hoje eu já tenho ferramentas que são mais eficientes do que só ficar esperando, né? Mas existem momentos no culto, quando eu tô ministrando, que Deus fala, você precisa esperar em mim. Silêncio. Agora espera. É Espera. isso. Não, às vezes nem precisa estar no silêncio. Às vezes a gente tá ali, tipo, próxima música no setlist. Não. Fica ali só no piano, esperando. Eu falo que às vezes essa pressa de romper, ela joga contra nós às vezes, entendeu? É verdade. Essa euforia, essa ansiedade de ver o milagre acontecendo. Eu tava num Dunamis Experience, aquela época que a gente fazia Dunamis Experience. Tem um tempo, tem uns anos aí, hein? Tem uns aninhos aí, hein? Muito! E não era Dunamis Experience, Era Weekend. Weekend, isso. Que daí a gente foi em algum lugar e o namorado falou pra mim assim, Zoe, você pode fazer adoração e tal. Eu falei, beleza. Eu raramente fazia no Dunamis. E eu fui. E daí tinha uma equipe lá do palco, assim, tipo, pilhando o namorado pra subir. Que eu tinha que... Porque o que aconteceu? O rapaz, não vou falar o nome dele, mas ele pregou e pregou muito difícil. Porque ele não fez apelo. Ele não fez nada e daí deixou assim solto no ar. Deus te abençoe. E foi embora. Drop the mic. Só que assim, a noite é de avivamento, né? E daí eu olhei aquilo e falei assim, a gente precisa construir algo aqui. E daí a gente começou a tocar uma música, começou a cantar. E uma galera olhando pro namorado e assim, vai namorado, vai, sobe lá. É ali que eu quero abrir isso, entendeu? Ele nem deve lembrar disso. E ele não subiu. E isso eu falei pra ele, eu agradeci ele. Porque ele olhou pra mim e ele falou assim, ele falou assim, eu te olhei e eu vi que não era pra eu subir. Essa sensibilidade de entender que ia dar certo. Entendeu? Então, assim, por quê? Não adianta eu começar a cantar uma música, sei lá, quebram-se as cadeias ou qualquer coisa, se a unção de quebrar a cadeia não tá ali. É verdade. Então você nunca canta quando... Então, não canta por fé? Claro, existem fases que a gente vai cantar por fé e a unção vai chegar. Mas assim, acaba o culto no seco. Eu preciso construir. Só que às vezes você tá com pressa. Você tem tempo, você tem hora pra acabar culto. Meu Deus. Só que, gente, aquilo levou 5 minutos, tá? Pra construir. Mas às vezes as pessoas não conseguem esperar 5 minutos porque é desconfortável. Pensa comigo, é desconfortável. É verdade. Tipo, 5 minutos pra aquecer o barco. A mente fica em crise, né? Que nem eu amo o pastor Eduardo, porque ele deixa o desconfortável ali. É isso aí. Então, eu sempre fiquei em Lisboa lá com ele 1 ano, né? Eu falo que a minha zona de conforto é ministrar com ele, porque ele deixa o desconfortável, e eu também, né? Então, acabava às vezes lá, e ele olhava pra mim, e ele ficava assim... E eu já sabia que ele estava esperando no Senhor, ou seja, você também espera, Zoe, só que a gente não sabe pra onde a gente vai. E ele me olhando assim, só que não era na carne, no sentido assim, domingo passado foi incrível, então a gente vai fazer de novo esse. Não. Sempre tem algo novo. Isso, era algo do espírito. É isso. A gente tem que entender o que é andar no espírito e o que é andar na carne. Andar na carne é o que eu quero. Andar no espírito é o que Deus quer. Seja feita a tua vontade. Ponto. Tem horas que o culto tem que acabar cedo. Tem horas que o culto tem que durar 80 horas. Né? Então, assim, daí ele olhava pra mim e a igreja parada, assim. Vai. Só que depois de um tempo, a igreja começou a acostumar. Isso é muito... Você educa o povo, assim. Você não tá dando pra ele na boquinha. Você tá esperando e ensinando ele que, cara, existe um banquete que tá chegando. Você não vai comer migalha agora. Você não vai comer... o que tá caindo, o que sobrou. Não, você vai comer, vai sentar à mesa com o rei, entendeu? É isso.
Porque você é comprado pelo sangue de Jesus, você é amado, você é escolhido de Deus. Então, era muito lindo. Ele parava, ele me olhava, a gente ficava às vezes esperando em Deus. Era 3 minutos. 3 minutos parece uma eternidade num culto, viu? Parece. Porque 3 minutos que, assim, ninguém tá falando nada, ninguém vai dar um aviso. O foco tá só naquilo. Ninguém vai fazer um medley. Desculpa, É. gente. Não, tem que falar mesmo. Mas, tipo, a galera faz medley porque não sabe esperar no Senhor. E porque não quer esperar no Senhor, mas quer ter a expectativa da resposta do público. Ah, sim, porque a galera vai cantar. O problema é quando a gente ensina o público a ter a resposta errada. Porque a Sim. atitude do medley ensina o público a ter a resposta errada. Porque é uma resposta completamente emocional. Agora, se o medley foi inspirado pelo Espírito Santo, Tudo amém. bem. Agora, você usar um medley porque você não sabe o que fazer, que é o que muita Correto. gente faz. Eu vou puxar essa música, puxa aquela, porque não tá dando certo, sabe? É tacar pra todos os lados e não entender onde que a gente tem que ir, né? Uhum. Então, esperar no Senhor, cara, Uhum. começa em casa. É isso. Um líder de adoração veio reclamar pra mim que eu não tenho essa, você ficar me dando feedback toda a sessão de adoração que eu não sei ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei mais o que eu faço, Zoe. Ele tava revoltado. É muito bom. Ele nem lidera hoje mais, mas foi muito bom, porque ele teve uma baita escola dele assim. O que eu faço, meu? Olha, eu jejuei essa semana, eu orei, eu li a palavra, eu adorei em casa, eu tô em santidade, eu dou meu dízimo, eu trato bem minha esposa. Olha, me fala assim, como é? Ele tava revoltado. Você só não esperou em Deus. O principal. Daí eu falei pra ele, como que você faz seu devocional? Daí ele falou assim, é assim, eu pego ali o plano de leitura da Zion. Eu falei, ótimo. Eu oro as minhas pautas. Eu falei, ótimo. E daí na hora da adoração. Na adoração, então, quando eu escolho umas 3 músicas. Eu falei, aí que tá errado. Dele, como assim? Eu falei, você escolhe o que você quer cantar. Você nem para pra ouvir o que Deus quer ouvir. O que tá no coração dele. Você repete quantas vezes ele pede pra se repetir? Você aumenta a intensidade tantas as vezes que ele quer? Entendeu? A gente não faz isso. Tudo da cabeça. Tudo. Eu tô mal, então eu vou cantar. Que eu tô mal. Que nem eu vi uma menina lá fazendo louvor. Eu quase morri. Gente, tem tanta história. Ela tá no palco, gente. Uma conferência de acho que 5.000 pessoas. E o namorado dela tinha terminado com ela. Eu sabia. E ela lá cantando. Vixe, eu acho que eu sei quem é, ó. Não sabe nada, Matheus. Daí ela começa. Porque o Senhor nunca vai me abandonar. Só que assim, isso vinha de um lugar... A dor reprimida sendo colocada A dor pra fora. dela. Só que assim, isso não é liderar adoração. É verdade. Entendeu? Então, claro que isso serviu para 1, 2, 3 pessoas que também estavam vivendo aquelas... Mas não era do Espírito aquilo. É verdade. Entendeu? Então, às vezes a gente quer tanto ser... então a gente não pode ser genuíno. Eu falei, claro, e deve ser genuíno. Mas assim... Eu preciso entender que na hora que eu tô liderando a oração, eu tô servindo a Deus, servindo o povo. Meu foco não tá em mim, tá no Senhor. É isso. Não é, eu quero cantar essa música. Se Deus falar pra você cantar outra, e aí? Né? Tô falando muito, Matheus. Tá excelente isso aqui. Eu acho que aqui tem muita lição e tem muito princípio já que a gente falou tá tirando bastante disso já. aqui. Só que eu acho que a gente... tem muito princípio que tá disso e eu tô pensando agora que tem muita gente que talvez tá ouvindo isso aqui no trânsito agora. E eu sei que... Bom, não sei, mas eu tô sentindo uma parada do Senhor assim no meu coração. Eu senti a atmosfera mudar, principalmente quando a gente começou a falar dos testemunhos. Mas eu queria trazer um pouco desses princípios de tudo que a gente tá falando, que a gente acabou levando para um lugar mais organizacional do que acontece nos cultos e etc, em ministrações, e aplicar isso de fato na vida pessoal. Porque tem muita gente que assim não entende que adoração é relacionamento. Ainda trata a adoração como se fosse... Música. Cara, vou tacar aqui no meu carro uma playlist aí, vou ouvir até o trabalho e depois fica... Pô, mas olha, eu tô sempre lá louvando ao Senhor. Você pode louvar e não necessariamente se adorar. Sim. É completamente diferente. Existe um momento pro louvor. É verdade, você vai louvar ao Senhor também. Sim, existe um momento cantar ao Senhor um cântico novo, Exatamente, bradar ao você vai Senhor, louvar, você vai exaltar. bater palmas. Mas, vamos falar de real worship.
adoração de verdade. Como que eu pego esses princípios e eu consigo aplicar isso na minha vida pessoal? Porque me ensina tanto tudo aquilo que a gente está falando aqui. E eu tive a Sim. oportunidade de receber esse ensino através de você, através da sua mãe, através do Theo. E eu vi o quanto que a minha vida pessoal, a maneira como eu encarava meus problemas, a maneira como eu encarava as minhas circunstâncias, a maneira como a minha vida com Deus mudou completamente. Eu lembro de um dia, não sei se você vai lembrar disso, isso aqui tem muitos anos, isso aqui tem pelo menos uns 8 anos, 9 anos. Eu desci da adoração. Na época a gente estava no Butantã. E eu estava cumprindo uma escala, não era com você. Eu acho que na época era com Dani, se eu não me engano. Eu desci, você me puxou de canto e você me perguntou assim, Mateus, você tá bem? Eu olhei assim e falei, por que será que a Zoe tá me perguntando? O que tá acontecendo? Quem foi conversar o quê com ela? Então, você Nem tá bem? eu lembro essas coisas. Você tá bem? Eu falei, Zoe, mais ou menos, por quê? Daí você falou assim pra mim, porque eu não senti que fluiu unção através da tua ministração hoje. Como que tá o teu relacionamento com Deus? Aquilo virou minha cabeça pra baixo, 100%. Porque eu cheguei em casa e eu falei assim, Deus, tem alguma coisa errada. Não é só tocar. Uhum. Tem alguma coisa que é na raiz do meu relacionamento com o Senhor. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu entrei no lugar de começar a me arrepender. A minha atitude foi assim, eu quero me arrepender. E eu quero começar a pedir perdão. Porque se eu tô tratando o meu relacionamento com o Senhor de uma maneira leviana, se não existe fruto de unção, me perdoa. Eu quero me arrepender se eu tratei o Senhor como ídolo. Se eu tratei o Senhor apenas como uma vibe que vem através de um momento de louvor, aquilo mudou minha vida. Aquilo ali me levou para um lugar completamente diferente do meu relacionamento com Deus. E eu acho que isso aqui, se a gente puder falar um pouco sobre isso, até do como que a tua vida pessoal, na maneira que você se relacionou com pessoas a partir do teu encontro com Deus ali. A maneira como você lidava com as tuas circunstâncias, os teus problemas a partir daquilo ali. Porque a verdadeira adoração está na raiz do relacionamento com Deus. Sim, e ela vai trazer fruto na sua vida. Uhum. Então não tem como você ter um encontro com Deus e ser igual. Então quando você me fala, você não, tô falando nas pessoas. Eu tava lidando com uma menina que tava em pecado, ministrando na igreja local, que não era a nossa igreja, outra igreja. Na igreja local, fazendo devocional. Eu falei, cara, você faz devocional todo dia? Faço. Em pecado? Sim. E o Espírito Santo nunca te confronta? Ela ficou parada me olhando. Eu falei assim, em nenhum momento você sentiu, talvez, mal por estar fazendo isso? Ela fez assim com a cabeça, não. Eu falei, em nenhum momento você, assim, ficou constrangida de pegar sua Bíblia? Ela fez assim com a cabeça. Eu falei, então a gente precisa double check. Que Deus é esse? Que relacionamento é esse? Porque se você tá supostamente, né, se encontrando com ele todas as manhãs, né, e não tá tendo uma mudança, que nem quando Eva e Adão eles pecam, o Senhor ele caminhava ao entardecer todos os dias pelo jardim. Mas aquele dia o que eles fizeram? Eles se esconderam, porque o pecado havia entrado, né? Então, assim, por quê? O caminhar com Deus, a intimidade com Deus, ela é suficiente para me confrontar. Eu não preciso nem de alguém para me falar. Se eu tenho intimidade com o Senhor, eu sei que tá desalinhado alguma coisa aqui, né? Só que às vezes a gente entra tanto na religiosidade, ou às vezes até na superficialidade. É verdade. Não é nem tanto, às vezes, a religiosidade, mas eu sou tão superficial que eu não permito ir em lugares com Deus que vão me confrontar, né? Que vão me gerar essa coisa de tipo assim, cara, eu preciso rever isso daqui. Né? Então, assim, esqueci sua pergunta. A minha pergunta, mas que você fez tantas em uma, eu não sei. Você começou a responder ela, mas a minha pergunta é no lugar de tipo, pegar todos esses princípios que a gente está falando em relação a essa vida de adoração, a aplicação pessoal na tua vida prática. Você começou a responder isso. Se não te confronta, se você não tá no teu uma aplicação prática para a pessoa que tá escutando. Tá. Eu acredito que tempo. Número 1, tem gente que não dá tempo pra Deus. Esperar no Senhor. Número 1, tem que dar tempo pro Senhor. 2, precisa se expor à presença de Deus. Então, se você não tem isso na sua igreja, você precisa achar um vídeo que tem, um livro que tem, um filme que tem, sei lá. Porque às vezes você ainda não conseguiu ter a exposição e por isso que nem tem a fome.
né? Então você precisa se colocar ali na presença. Eu falo que, como que a gente descongela, lá eu começo analogias, como que eu descongelo um pedaço de filé mignon? Eu não vou tacar ele no fogo. Isso era o que eu faria. Você coloca ele numa temperatura onde ele vai descongelando aos poucos, ou seja, na geladeira, para depois a temperatura ambiente. Então, assim, por quê? Esse é o descongelamento que mantém as propriedades daquele bife, né? A mesma coisa nós. Então, não adianta eu chegar e pegar uma pessoa que nunca orou, que nunca teve relacionamento com Deus e enfio ela lá num quarto de jejum e oração. Ela não sabe nem por onde começar. Tá? Então, ela precisa começar com o básico, que é o quê? Tempo na presença de Deus. Tempo para ler a Bíblia. Tempo para conversar com Deus. Um básico. 2, se expor à presença de Deus. Tá manifestando a presença de Deus naquela reunião de oração daquela senhorinha ali? Vai ali! Deus está se movendo lá na reunião do prédio, do seu prédio. Vai, sobe naquele andar. Vai naquele link. Naquela célula. Seja lá onde... Vai. Só vai. Não se impressione com a aparência. Uma coisa assim que eu falo muito, mas ela é pastora de fulana, ela é a famosa, ele é o influenciador. Gente, se impressione com o quanto da presença de Deus está quando aquela pessoa fala, quando ela compartilha, quando ela interage, ponto. É verdade. Entendeu? Quanto que ela se parece com Cristo, né? Eu falo que as pessoas que mais eu admiro não são as pessoas que são famosas, são as pessoas que eu vejo Jesus nelas. Quando elas perdoam, quando elas dão outra face, quando elas andam uma milha a mais. Quando elas se calam, quando elas poderiam xingar. Eu admiro isso. Porque isso é ser Jesus, né? Quando elas são corajosas, quando elas viram a mesa também. Enfim. Então, e outra coisa também é ter um medidor. Você precisa ter um medidor na sua vida. Você tem, por exemplo, um vício em pornografia. Em vez de tentar vencer o vício da pornografia... Tente ter mais tempo na presença de Deus e ver como que esse vício fica. É isso. Eu tenho um vício com a comida, ou eu tenho uma dificuldade com fofoca, ou eu sou medrosa, eu sou ansioso, eu sou vivo com rejeição. Tente fazer outra coisa, não foca nisso. Eu preciso fazer terapia, faz, eu sou psicanalista, eu sou a favor disso. Porém, tenha esse momento com Deus e comece a ver o quanto que essas áreas vão sendo transformadas. Porque é impossível não serem, entendeu? Muito bom. Pra gente terminar, infelizmente, só pra gente não extrapolar muito do tempo, mas se deixasse a gente iria aqui fundo ainda. Pra gente terminar, eu queria, na verdade, 2 coisas. Mas a primeira delas, o que você vê hoje pro futuro da igreja em relação à adoração? Como que você tem visto o futuro da igreja, principalmente no Brasil, em relação à adoração? E depois que você responder tua pergunta, só pra você orar e liberar algo sobre a galera que tá ouvindo e assistindo. O que eu vejo sobre adoração no Brasil hoje é um povo que deseja algo do Senhor. E como que eu falo isso? Mas que haverá um grande chacoalhar do Senhor na nossa vida, sabe? Infelizmente, parece que nós somos que nem o povo de Israel, que se esquece do Senhor com as bênçãos, né? Eu sinto assim que vai haver um momento na igreja do Senhor, que haverá um grande chacoalhar. Seja ele político, seja ele financeiro, como economicamente, como nação, seja ele de alguma forma, assim como o Covid veio para chacoalhar tanta coisa, assim como as guerras aconteceram, não tô falando que vai acontecer nada da tragédia desse nível. Eu tô falando que o Senhor, ele está preparando o remanescente. As pessoas que vão ser fiéis a ele, né? Porque eu vejo assim que Deus ele tá ceifando muita coisa, né? E o joio e o trigo, ele vai crescer no mesmo lugar. Mas alguma hora o trigo vai ser aquele que vai dar fruto. Então eu sinto do Senhor que é um tempo de parar de ficar olhando pro outro e começar a verificar, será que eu sou joio ou sou trigo? Parar de ficar... eu fico vendo pessoas fofocando de outras igrejas, falando mal dos outros pastores. É parar com isso. É parar de apontar dedo, até na sua própria igreja, falar, minha igreja é isso, minha errada. É parar. É falar, Deus, como que eu tô na tua presença? Essa semana eu vi uma pessoa falou super mal da nossa igreja e depois falou assim, mas não quis dizer isso. E eu vejo que as pessoas, o que ela disse não era mentira. Não era totalmente mentira, nem totalmente verdade. Era assim, enviesado bastante.
Porém, era de um coração amargurado, de um coração que perdeu o lugar do trono na presença de Deus, de estar ali perante o trono de Deus. Porque se eu estou perante o trono de Deus, eu sei que Deus vê tudo, que eu estou crescendo entre joio, que eu preciso me posicionar, que eu preciso ser cheio da presença dele, que eu preciso perdoar, que eu preciso, amar os meus inimigos, orar para aqueles que me perseguem, né? Então, assim, eu acho que a adoração do Brasil, ela está nesse momento, esperando aqueles que vão falar, eu quero o Senhor, independente de qualquer coisa, e eu vou pagar esse preço. E vai haver um grande derramado, Senhor, vai haver sim, eu tenho certeza, porque tem muita gente que quer esse derramar de Deus. Eu quero. Sabe, eu quero, e eu vejo muita gente assim, que está pagando o preço. Eu quero. E o Senhor, ele ama, né, isso. Então, eu sinto que a gente está sendo preparado para esses novos derramares do Senhor. Acho que é isso. Muito bom. Vamos orar? Você ora por a gente, Zoe? Sim. Por favor. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, tão bom, Pai, tão misericordioso, cheio de graça. E Deus, mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos convida para entrar na tua presença, o Senhor nos prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, o Senhor unges as nossas cabeças com teu óleo. Deus, quantas bênçãos o Senhor nos dá, mesmo quando nós não estamos fazendo a sua perfeita vontade, Pai. Gera em nós arrependimento, Pai, gera em nós, Deus, o seu temor, gera em nós uma consciência do que é a sua presença, aumenta a nossa sensibilidade, aumenta as nossas visões das dimensões celestiais. Eu oro agora por cada ouvinte desse podcast, que o Senhor encontre eles no carro, na casa, na cozinha, no metrô, seja onde eles estiverem, que o Senhor encontre eles com uma glória, assim como o Senhor me encontrou naquela sala de TV, que o Senhor encontre eles, que eles sejam impactados pelos teus anjos e que a vida deles nunca mais seja igual e que isso venha gerar neles um anseio pela eternidade. Muito, muito obrigada, abençoo o Mateus e tudo que ele faz, obrigada pela fidelidade do Senhor na vida dele também, e Deus, continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Uau, obrigado, Zoe. Alegria demais. Esse podcast tá riquíssimo. Tem muita coisa aqui que, se você for inteligente, você vai pegar isso, vai pegar cada um desses princípios e você vai aplicar na tua vida pessoal. E eu tenho certeza que você vai ver muito fruto positivo surgindo a partir daqui. Não se esqueça, se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, se inscreva, envie esse podcast. Tem uma galera que precisa ouvir isso daqui. Isso aqui é conteúdo de ouro. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Valeu! bye bye!